Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Khan Show, o podcast que dá aulas um episódio de cada vez. Hoje vamos continuar nossa temporada sobre Monogatari, especialmente o primeiro arco, contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. Além disso, estamos acompanhados, como sempre, de uma bancada muito especial e dessa vez estamos aqui com Ana Lu e Tibi Martins. E aí, pessoal, Tibi aqui para participar de mais uma aula e dessa vez perdida. Hey, gente, boa noite. Vocês sabiam que agora a gente vai gravar um podcast sobre psicanálise? Porque tudo é problema da mãe. Então, lá vamos pra nossa aula. Não é mais colegial, é psicanálise. Já basta no primeiro episódio. Então, amanhã eu tenho terapia, eu vou falar só sobre isso. Mas vamos falar isso depois, então, da sinopse. Episódio 2, Mayoi Snail, ou Caracol Perdido. O Araragi foge de casa em pleno Dia das Mães, apenas para encontrar uma garota perdida no parque. Apesar da briga constante, Mayoi e Araragi têm uma coisa em comum: estão distantes da família. Felipe, eu tenho que te parabenizar, porque do último episódio pra cá, você aprendeu a falar o nome do Araragi. Porque sim, na última vez depois eu te esculachei, depois você errou de 3 maneiras diferentes, tá? No episódio. Eu deixei passar porque, pô, eu tava prevendo o easter egg desse episódio, entendeu? Que era o Ararararagi. É verdade, na verdade você tava só acertando. Mas enfim, meninas, vamos então às impressões desse episódio. Tibi, começando por você. O que você achou dessa tríplice, desse pequeno arco, né? Eu morri de rir vários momentos, principalmente no final desse arco. Porque eu achei sensacional. Toda a questão de como a história é construída desde o início, né? Então, quando o Araragi encontra a menina, a Mayoi, e a primeira coisa que ela, né? Eu odeio você. Cala a boca, eu odeio você, sai daqui. E essa intriguinha entre os dois e as briguinhas que eles têm ali no meio do episódio inteiro, né? Que ele fica até brincando, né? Eu sou um estudante do ensino médio e aí estou brigando com uma criança do ensino fundamental, tal. Então essas brigas deles, né? E eu achei a Mayoi super divertida, assim, super ríspida a vários momentos, de um jeito engraçado. E essa história dela ser um caracol perdido, eu achei muito interessante dentro do folclore. E à medida que a gente vai descobrindo ao longo da história, né, que a gente vai discorrer sobre isso, então, eu achei muito interessante essa questão do arco. E como, né, a Ana já adiantou a psicanálise, né, de toda a história por trás, né. A gente já viu essa parte do relacionamento com a mãe no primeiro arco. Ele retorna agora no segundo arco, ainda mais que estamos falando do Dia das Mães. E ele termina de uma forma extremamente engraçada. Então ele mantém um bom humor, que eu acho que isso é muito forte, né, em Bakemonogatari, que a gente viu no primeiro arco. Então ele mantém esse bom humor, mas ao mesmo tempo te põe pra pensar em certas questões e te ensina, né, coisas da cultura. Ao contrário da Chibi, que focou no humor, eu concordo, teve uns momentos muito divertidos, mas eu acho que foi tudo muito dolorido. Fica essa sensação, não é nem amarga, é triste mesmo. Aquela tristeza tá tudo bem e passa. Primeiro, que humor cruel, depois do último episódio que a gente teve. O episódio seguinte, o arco seguinte, começar no Dia das Mães, depois de toda a história da Sandy Ogahara. Mas eu fiquei feliz de ver ela ali, aparecendo, conversando. Aparentemente ela vai ser recorrente. Vai ter ali uma relação que é hora engraçada, hora um pouco cringe, dela dando em cima ou não do Araragi. Eu acho que nenhum dos meninos tem irmãs. Irmãos, vocês têm? Eu tenho. Não. Tenho 2 irmãos. Sou filho único. Vocês são mais velhos ou mais novos? Eu sou mais velho, no caso. Eu sou a do meio. Então, eu acho que me pegou muito. Eu tenho um irmão de 13 anos, nós temos 12 anos de diferença. E eu acho que não importa se é 12 ou se é, tipo, aproximadamente 5, que o Araragi deve ter das irmãs dele. Briga de irmão é sempre igual. Aquela briguinha, tipo, quero estar a sua atenção, mas não concordo com nada que você fala. Que é uma coisa que vai estar espelhada durante os 3 episódios da relação do Araragi com a Mayoi. E que depois vamos ver, não é só uma relação qualquer. Não é só, ele... Porque de primeiro pode parecer isso.
eu vi uma criança que parece minhas irmãs, então eu vou lá ajudá-la. Mas é muito mais profundo do que isso. E eu separei 2 frases aqui, 2 textinhos que eu achei genial. Eu achei que foram episódios com diálogos muito interessantes entre todos os personagens. Um é nas telas piscantes do 3º episódio. Meu Deus do céu. Que é a Mail falando com Araragi. Eu não posso fazer nada além de tentar visitá-la assim, mesmo sabendo que eu nunca vou chegar até lá. E a outra também, dos 2 conversando, mas agora em cena mesmo. E é quando a gente tem um insight magnífico da história do Araragi. Se eu fizer isso, não importa quanto tempo passe, eu nunca vou crescer. Como se eu nunca fosse crescer, então serei sempre uma criança. E a Mayoi responde, uma criança? Então nós 2 somos iguais. Essa conversa entrega tudo. Porque vai entregar o passado, porque o Araragi foi um vampiro, e aqui ele nos relata que a pressão... Quem aqui não foi uma criança genial que se tornou um adolescente normal e sentiu o peso? E como isso fazia ele se sentir uma criança o tempo todo? E depois ele vira o quê? Um vampiro. Mas a gente sabe, até agora, que não virou automaticamente, acordou. Uma mulher transformou ele. Então veio algo de fora que refletiu o que estava dentro dele. E depois essa igualdade que é posta entre ele e a Mail, que depois descobrimos um fantasma. Os 2 são um fenômeno paranormal. Por seus motivos de família, por suas interações. No final são todos iguais, independendo da idade ou da história. Eu achei muito bom como esse episódio ele vai usando a Mail, né, pra sutilmente fazer o Araragi chegar onde ele não quer chegar, né? Que frequentemente, assim, principalmente em psicanálise, a questão toda tá onde a gente não quer falar. Ou geralmente no que a gente fala que não é uma questão, é onde justamente reside a questão, né? Então, no começo a gente vê que ele não quer tocar muito no assunto do porquê que ele não tá querendo voltar pra casa no Dia das Mães e tal. E o que eu acho muito curioso é como a gente vai vendo que o episódio é muito mais... Ele descobre, na verdade, que se trata muito mais sobre ele e essa parte do aprender a lidar com ela também se aprender a lidar com a parte que ele não gosta das irmãs, mas que também é o que faz ele não se sentir bem em casa, não se sentir num ambiente acolhedor e tal. E eu achei muito engraçado nas cenas em que a cena que ele tá lá brigando com a garotinha, né? A Senju Ogahara tá do lado e atrás tá, tipo, escrito guilty, not guilty, que é, tipo, ela literalmente julgando ele, né? Eu acho muito bom como o anime, ele vai aproveitando esses... Assim, já que ele vai usar esse elemento de texto muito, né? Então eu acho que ele usa de maneira muito criativa. Acho que vocês que têm irmãos conseguem entender melhor essa dinâmica, então pra mim é uma coisa que pega mais batido, realmente não relaciona comigo, mas problema com mãe é uma coisa que eu entendo mais, tá? Então, assim, quando... Pode rir que eu já rio mesmo, não tem problema. Episódio dos Mommy Issues. Mommy Issues, total. Assim, é engraçado que isso... Eu falei um negócio no último episódio que, mano, bateu muito, que é o que tá acontecendo aqui. Que quando a gente vê que o Araragi, ele ganhou peso, ele acho que dobrou de peso, me deixou entender de que ele ia tomar muito essa atitude de tomar o problema dos outros. E aí é muito bem o que você falou, Felipe, de o problema está onde a pessoa não quer falar sobre. E aí ele fica, tentando ajudar a Mayoi o máximo que ele consegue, tipo, não, Senju Ogahara, vamos lá, vamos achar o lugar dela. Ele, tipo, é o primeiro a se prontificar, assim, ajudar ela e tal, até porque, enfim, só ele vê ela, mas enfim. Ele é muito proativo, mas obviamente ele tá desviando do assunto, né? Que é, tipo, por que você não tá na casa com sua família? Né? Por que você saiu no Dia das Mães, no único dia que não era pra você sair, sabe? Então ele claramente fica irritado quando menciona uma questão dessa, e quando toda vez que ele pensa nas irmãs, o pensamento é cortado, a gente fica pensando, nossa, o que será que a irmã disse pra ele? E aí eu acho que é legal, porque a gente não tem um flashback da cena completa da irmã xingando ele. A gente, no final do episódio, já encontra o Araragi num estado de aceitação, e aí é ele que fala o que a irmã disse, porque ele toma pra si a crítica que a irmã fez de que ele nunca vai crescer e tudo mais. Ele fala, realmente, eu tenho esse problema e acho que, enfim, depois da experiência de hoje eu tenho mais do que explorar mesmo. E essa questão do recurso visual, Felipe, tá me pegando muito, porque a cada 5 segundos que o Araragi tá conversando com a Senju Ogahara, vem um card preto ou vermelho, preto ou vermelho, preto ou vermelho. E aí eu não sei o que de achos isso significa. E, tipo, não tem mais nada escrito. Eles só colocam ali, acho que, sei lá, se é o kanji da cor, o nome da cor em japonês, e enfim. E é isso, mas parece que, dependendo do tipo de discussão que eles estão tendo, alguma coisa, uma cor simboliza uma coisa, outra coisa simboliza outra. Enfim, eu estou muito encucado com isso no geral. E eu vi que todo o resto do visual do anime, dos recursos visuais que o anime utiliza, são, assim, muito bons. Eu tive a impressão, não sei vocês,
Mas que, pelo menos, posso estar errado. Quando aparece o card preto é quando eles estão desviando do assunto. É quando alguém toca em algum momento, alguma coisa que o outro personagem não quer falar e ele dá uma desviada. Me parece que é quando aparece esse card preto. Mas não sei, a gente pode ir vendo nos próximos episódios se a gente identifica alguma coisa parecida ou diferente. Eu tô em dúvida se é isso, sabe? O assunto que quer desviar ou só o assunto? Porque é muito da troca específica entre o Araragi e a Senju Ogahara que estão entendendo alguns sentimentos. Eu sei que tem uma cena que tem muito isso, mais do que o resto. Fica trocando preto e vermelho. Tem uma cena que a Senju Ogahara essencialmente confessa pro Araragi, né? Que ela tá, tipo, tem coisas por ele, assim, quedinha por ele. E quando ela fala, inclusive eu acho que foi um dos momentos que eu anotei aqui, que ela fala em ser amigos, verbalmente, ela vem o card vermelho. E eu acho que toda vez que... E assim, o Araragi sendo tímido do jeito que ele é, toda vez que a Senju Ogahara dá um pouco mais em cima dele, ele desvia e aí acho que vem um card preto. É uma teoria, é legal. Acho bacana ir nessa linha, mas vamos vendo. Falando em visual, vou usar minha graduação de letras, que quando a gente faz uma análise, uma das coisas importantes é o espaço. Vamos dizer que nós passamos 80% desses episódios em um parquinho que está vazio no Dia das Mães. E que além do branco, as cores fortes são as cores primárias. Eu tenho 99% de certeza. O tempo todo. O quanto esse episódio está nos puxando, não só pela personagem que vai ser o tema, mas pelo visual, por uma coisa de infância o tempo todo. Inclusive, não comentamos, mas a abertura ser diferente entre os arcos. E ser aquela abertura toda bem animadinha e felizinha. Muito mais infantil. Eu acho que esse é um recurso muito interessante porque a gente fica preso. E sobre o parquinho estar vazio, a gente pode falar que é só economia de desenhista também. Mas eu acho que já entrando ali no plot da história, é por fato de, no momento que o Araragi sai de casa, a Senju Ogahara diz, ele já tá preso ao caracol. Então eles meio que acabam em um looping, que de novo, trazendo referências estranhas, me lembrou muito o episódio da carta espelho da Sakura Card Captors, que eles estão presos na mesma rua pra sempre, mas aí fica, a Senju Ogahara consegue achar ele? Será porque ela estava o procurando? E como ela tem uma ligação com ele direto, foi mais fácil achar alguém com foco? Mas aí aparece a guria lá, que eu esqueci o nome. A Hanekawa? Tudo bem que ela aparece e ela vê o caracol também, né? Tipo, ela também tá com o mesmo dilema, digamos assim. E ela sofreu alguma coisa. O Araragi deixou implícito que ela tem problema também com a família. Mas a Ana tocou numa coisa que tá me pegando muito. E, inclusive, só complementando essa questão do espaço vazio, eu gosto muito que no começo do segundo episódio desse arco, tem um monte de placa com várias direções. Tipo, proibido virar pra esquerda, de esquerda a direita, proibido voltar, não sei o quê. Me deu muita impressão de estar perdido, né? De que eles estão seguindo o caminho e não tem direção. Eles não sabem para onde ir. E desde o primeiro episódio eu percebi que Bakemonogatari não usa espaços. Não usa, tipo, locais específicos. Ele não... A gente sabe que eles estudam numa escola. A gente teve ali, sei lá, o cenário da Senju Ogahara e o Araragi naquelas conversas deles no primeiro episódio. Mas nunca é sobre os espaços onde eles estão. Quando mostra a cidade, é, tipo, bem cor chapada, bem, assim, cinza, branco. Às vezes eles usam até foto de casa de verdade, tipo, pra estampar o cenário no fundo. Eu acho isso bem curioso como fica super destacado. E até porque Bakemonogatari usa as 3 cores bem sólidas, que é vermelho, azul e amarelo, que inclusive são as cores temáticas da nossa temporada, que a gente vai estar usando nas nossas redes sociais. Então é sempre assim, uma parede muito insossa, sem nada, às vezes um cartaz vermelho, mas muito destaque pro Araragi e pra Senju Ogahara, principalmente, né? E eu gostei muito da cena que eles estão conversando na frente daquela trepadeira vermelha do parquinho, porque me pegou muito aquela história dos fios vermelhos do destino, né? O Akaito, no sentido que, tipo, o Araragi tá meio que prevendo que ele e a Senju Ogahara vão estar juntos por mais tempo, com um destino mais entrelaçado, e aí acho que eu achei legal. A trepadeira vermelha dá uma sensação de que tem vários destinos se entrelaçando. E eles estão no meio daquilo tudo. Então eles passaram já, enfim, teve a treta da Senju Ogahara, teve a treta agora dessa menininha fantasma, e pode ser que tenha bastante outras. Eu quero lançar uma teoria de que algum dos arcos, alguma das meninas amaldiçoadas vão ser as irmãs. Porque não sei se é a representante da classe ou quem chama as irmãs, tipo, de irmãs de fogo, uma coisa assim. Tipo, elas têm um apelido de tão conhecidas, de tão energéticas. Fire Sisters. Então eu acho que um desses fios do destino
ainda vai ser das irmãs? Eu acho que vai, porque uma das irmãs chama Karen, se eu não me engano, e a gente tem uma série de episódios chamada Karen B, que vai ser com a abelha, e muito provavelmente vai ser sobre a irmã, vamos ver. Eu achei curioso rapidinho essa questão da trepadeira vermelha, porque para além de poder representar vários personagens também, eu acho que pode representar uma questão mais complexa da relação da Senju Gahara com o Araragi. Porque, beleza, um fio é uma linha que conecta dois pontos. Agora, uma trepadeira, assim, que outros aspectos ou que outros fatos, para além da ocasião do Araragi ter ajudado ela, vai reforçar esse laço entre os dois, sabe? Talvez não seja o laço entre os dois. Já indo mais pro final, né, dos 3 episódios, a Mayoi, ela fala, né, que ela vai ficar, que ela vai ser uma assombração na vida do Araragi. Então, talvez não seja um entrelaçamento entre a vida dele com a Senju Gahara, seja entre todas essas pessoas que vão estar envolvidas daqui pra frente, porque elas vão ter que se entrelaçar de alguma forma. Por exemplo, a gente não sabe se a partir de agora Senju Gahara vai conseguir enxergar a Mayoi. Então, isso é uma coisa que a gente talvez vai descobrir pela frente, mas pelo que deu a entender, ela também vai ficar na história. Ela vai ser mais uma pessoa que vai acompanhar esses arcos que a gente vai ver pela frente. E, inclusive, como eu falei, né, o humor me pegou muito bem nesse arco, quando ela fala, né, que ela vai ser uma assombração. Ela foi promovida, né? Ela fala. Ela foi promovida a assombração. Promovida 2 níveis. Eu tô muito interessante o que é no meio, entre ser um caracol e uma assombração. Ser um poltergeist? Sei lá, entre uma alma perdida, né, e uma assombração. Eu rolei de rir nesse momento. Muito bom. Aliás, eu gostei muito de como a Senju Gahara lidou com isso, que ela só, tipo, foi na pira do Araragi. Tipo, você tava falando sozinha, eu fui na tua, não tem problema. Só que eu achei isso muito interessante, porque ela meio que falou pra ele no final, cara, eu não tenho direito nenhum de te dizer o que é real ou não, sabe? Se você tá passando por um problema, se você tá envolvido com essa maldição, digamos, significa que tem alguma coisa nessa vida que é real pra você. E, assim, longe de mim falar, mano, não, isso aí não existe. Não existe. O trauma é seu, você lida como quiser. Eu tô aqui pra ser sua amiga, é nóis. Então, assim, a Senju Gahara é muito firmeza, apesar de já ser meio direta demais. Mas eu acho ela muito firmeza, mano. Parêntese de pequenos momentos desnecessários, que nós sabemos que vamos ter em todos os episódios. Eu fiquei positivamente surpresa o quão maduro foi a conversa dos dois, tipo, uma conversa madura de relacionamentos num anime de 2010. Eu destaquei aqui também a resposta dele pra ela. Se não temos o mesmo ponto de vista, vamos conversar a respeito. Que é ele pedindo pra ela não mentir. E isso diz muito, talvez, de todos os episódios, que por mais que no universo que a gente está existem maldições, sejam elas yokais ou deuses menores, tudo que cada personagem tá passando é real. Os problemas que colocaram eles naquela situação. E se todo mundo pudesse tirar uma lição de um anime que fosse isso, sabe? Os problemas são reais para as pessoas que estão passando por ela, assim como as consequências. Tem mais 2 pontos que eu queria comentar que me deixaram bem incomodados, assim, não de ruim, mas, enfim, foi um assunto complicado de lidar. Que é quando a Mayu começa a contar mais um pouco da história dela, a gente começa a ver, nossa, mas por que ela não consegue chegar na mãe? O que aconteceu? Até me deu a impressão de que a mãe tivesse morrido, tá ligado? E ela não fosse uma coisa sobre luto e ela não conseguia chegar lá, assim. Mas, enfim, não é esse o caso, né? Mas, enfim, eu comecei a pensar. E aí, no caso, era só divórcio. Os pais se divorciaram, ela acabou ficando com o pai, por isso que, inclusive, ela usa o nome que ela usa, porque ela tava sendo que era pelo pai. E é muito cruel ver isso refletido numa criança, porque ela tá sofrendo as consequências de uma separação que deve ter sido nem um pouco amigável. E ela não consegue ver a pessoa que ela mais quer ver na vida, que é a mãe dela. Eu ia falar justamente dessa história dela, eu achei muito profunda, né? Porque ela fala realmente que o pai meio que ia contra a mãe, né? Então não deixava ela ver a mãe. E dá a impressão que ela realmente tá fugindo no Dia das Mães da casa do pai pra poder encontrar a mãe dela. E eles tentam enganar a gente falando da reconstrução que tá tendo no bairro, né? Então do tipo, a jogada da história pra você não perceber logo de cara que ela é um fantasma é muito boa. Por quê? Porque eles vão colocando diversos elementos no meio da história que realmente te fazem pensar que tem
tem outros motivos pela qual ela tá perdida. Ah, não, mas tá tendo uma reconstrução no bairro. Ah, isso daqui é diferente do que tava antes, né? Tanto que a Seiji Ogahara vai tentar ajudar eles a localizar, né, o lugar certo, mas ela também se perde. E eles ficam naquele looping do estar perdido. E esses elementos são muito bons, mas a história dela, da Mayui, quando você vai pegando os elementos e você vê a relação dela com a mãe, porque no começo ela fala, estou procurando a casa de um parente. Mais pra frente ela fala, mas mãe também é parente. Então você vê o distanciamento que ela tem da mãe, mas o desespero que ela tem para se aproximar cada vez mais. Porque no final ela já tá muito mais chamando de mãe, muito mais carinhosa. Então você vê essa timeline acontecendo durante os episódios. O quanto ela vai mostrando cada vez mais o desejo de estar ali com a mãe, que no começo era uma coisa mais fria. Justamente por conta dessa rixa com o pai. Ela vai se entregando. E aí, ao mesmo tempo, depois que você para pra pensar no arco do Araragi, você para pra pensar, ele saiu emburrado de casa. Ele tá muito chateado com o que aconteceu. Só que ao longo do tempo que vai passando, né, os episódios, aquela mágoa dele também tá indo pra fora. Ele vai digerindo, total. Exatamente. E aí, ou seja, a vontade dele de voltar pra casa é a mesma coisa. Tanto que no final do episódio, ele já tá mais leve e vai voltar pra casa. E no dia seguinte, você vê que é ciclo normal, como se nada tivesse acontecido. Então, eu achei muito legal essas duas relações. Só trazer um ponto, Chibi, que ao mesmo tempo que é um pouco ao contrário, vai de encontro, dela chama a mãe pelo nome, ela ainda usa Tsunade-san, para ter realmente distanciamento, ela também é uma criança fazendo algo errado. A gente imagina que ela fugiu no Dia das Mães para ver ela, então ela não poderia estar. E como ela depois fala que ela evita as pessoas. Então existe algo de tipo, não só da linha do tempo, de quanto ela vai aceitar que ela quer encontrar a mãe, mas não pode. Mas também de sou uma criança perdida. Eu sei que eu tô fazendo algo errado, seja porque ela fugiu de casa, seja porque ela está falando com Araragi e ela sabe que isso é uma coisa ruim pra ele. Perfeito, absolutamente perfeita a colocação das duas. Agora lembrei que a última coisa que eu queria falar, que é uma coisa que sempre tem em anime e eu não entendo porque é tão comum essa questão de ser tão aberto em falar sobre um amor romântico até com irmãs mais novas. Né? Inclusive a Seiji Ogahara tem um papo muito torto sobre tipo, mas você tem, enfim, uma coisa romântica com sua irmã, e o Araragi fica tipo, não, como assim? Eu gosto da minha irmã, porque eu gosto da minha irmã, é outra história. Só que ela fica falando um monte de... Pega ali os exemplos da árvore de família e fala... então aí você pode, tipo, não ficar com aquela pessoa, mas casar com a irmã daquela pessoa. E tem essa coisa que não era nem a irmã dele, mas a irmã de uma outra pessoa com quem ele se relacionava. Então, pra gerar essa coisa do respeito de chamar de Oni-chan. E eu não entendo por que é tão comum. Realmente acho peculiar. E pra gente aqui do outro lado do planeta... Fica um pouco estranho, mas enfim, é uma coisa que realmente me chama muita atenção, porque é muito frequente. Eu imagino por quê, mas é um negócio muito embaixo. Então, se quiser, eu posso trazer mais referências. Eu peço pra minha amiga que estudou japonês na faculdade, que é sobre pornografia e a definição do que é pornografia e como eles burlam isso e faz o hentai. Mas tudo vai se dar na questão de que eles fazem essa figura infantilizada. E acaba refletindo isso na imagem de irmãs mais novas. É porque, tipo, é bem baixo e eu não sei de cor essa história, mas minha amiga uma vez falou. Tenso essa parte. Por isso eu falei que é bem embaixo. Foi mal, galera. Quebrei a vibe. Não é que quebrou a vibe, mas é que, assim, é uma coisa que faz você pensar por que tocar nesse assunto. Sim. No meio de tudo isso, né? Porque primeiro eles estão fazendo... Uma hora estão fazendo uma discussão entre relacionamento entre os dois. Aí outra hora ela já joga essa questão do relacionamento dele. E aí parece muita... Eu não sei, eu tive uma impressão. Então meio que você não quer ficar comigo porque você tem interesse na irmã, exato. Irmã, pra gente, isso entendeu? Não é um salto lógico normal, assim. Exatamente. E aí, tipo, ficou bizarro, Mas né? isso foi um negócio que, quando aconteceu, eu lembrei... Aliás, nos últimos 2 episódios, lembrei bastante do que o Raul, convidado da temporada aí de Steins Gate, comentou com a gente, né? O Bakemonogatari, Tsukemonogatari, vem de uma época em que, assim, estourava muito... anime que envolvia harem. E no final das contas, meio que... não de maneira explícita, não de maneira tão apelativa, espero eu, pelo menos, as diversas personagens que a gente vai encontrar vai meio que
virar um harenzinho não explícito, sabe? Tipo, vai ter algum nível de envolvimento romântico com o personagem, algum tipo de questionamento nesse sentido. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, de tipo, é um anime que, beleza, vai ter todas as discussões que a gente vai se propor aqui fazer, né, de desenvolvimento da história, psicanálise e tal, mas eu acho que na forma de apresentação enquanto produto, anime vem pra vender, o que tava pegando naquela época, principalmente, era isso, sabe? Eu acho que é uma chaga, digamos assim, não passando pano pra quem criou, mas eu acho que talvez produto do seu tempo, não sei. Eu não sei se tem outro nome pra lidar com esse formato que não seja harem. Eu acho que é o termo, tipo, real, que a gente estuda isso, mesmo que não seja literal, de, tipo, uma pessoa com envolvimento com várias, que tanto que a Chibi comentou ali, que era os vários fios que eles vão conectando. É o plot dessa história, tipo, não é um julgamento de valor a gente falar isso. Vai ser um cara que vai ajudar na história de várias garotas e elas vão ficar aparecendo, pelo que a gente entende. É o que vai acontecer no Bunny Girl que eu disse. Tem vários outros que é assim, não só dessa época, mas tanto depois. É só um fato, a questão é como vai ser estruturado. Vão ser só amigas, pessoas que vão estar ali circulando, além de um ou dois interesses românticos, ou vai ser relacionamento com a irmã? Que nem o próprio Existem Steins Gate, maneiras. né? O próprio Steins Gate, ele tem esse elemento, né? Mas a história principal, ela é, no final, outra coisa. Vocês notaram que quando em algum dos cards que Jakichi que dá o flash, tem um código alfanumérico? Não. Vou ficar devendo, hein? Eu reparei que tem uns códigos tipo, traço 108C, Sim, isso mas mesmo. Eu acho que isso é célula de animação, não? É que aparece, né? Animation... A animação número tanto, e aí pra mim dá a entender que, tipo, são, enfim, pedaços da animação. Talvez seja algo assim, mas é que, tipo, o que eu marquei certinho é quando a Sandy Ogahara diz, por algum motivo em inglês, I love you, pro Araragi, aparece C230. Aparece o I love you, e embaixo, sem mais nada, C230. E tem uma mais em cima, que eu só lembro que é tipo um que tem pessoas com a mão dada andando. Bem no meio aparece C102B. Enfim, preste atenção e vamos descobrir, porque eu estou curiosa. Aí no final era tipo, número do card assim, tá ligado? Pra eles não se perderem. Ah, agora vem o card 230, tá ligado? Isso só é material pro Canchão do Bilhão, querida. Parabéns, obrigado. Desculpa, Mas pode ser, Chico. vamos ver aí. O segundo ponto, no final, a gente tem a cena da Mayo achando a casa da mãe, indo em direção à luz. E nossa surpresa é que depois ela volta como uma assombração. Ela aí fala que vai ficar. Vocês encaram isso como um final feliz ou não? Bom questionamento. Pô, é porque afinal de contas ela fala foi promovida, né? Afinal de contas, o que quer ser promovido no além? Se a gente for usar a lore de Bleach, então ela virou um arrancar, né? Ela era um rolo. Não, o Felipe pensa, a gente gravou Death Parade já, não esquece que se você morre, você pode ser convocado como mesário pra ser o juiz lá no Kindecken. Pelo menos não foi pra trabalhar, entendeu? Ela só tá ali rondando a cidade. É uma boa pergunta, porque ela conseguiu o que ela queria, não é? Ela teve um reencontro, afinal de contas. Porque tem aquela cena que ela tá andando em direção à construção, que a gente não vê nada, mas dá a entender que ela tá vendo alguma coisa. Que ela tem a realização de encontrar a mãe de novo. Mas é aquela coisa de espírito, né? Eu assisti o Supernatural, essa é a minha compreensão de espíritos no geral. Se o espírito tá satisfeito, ele já pode ir pra além vida, já pode ir pro outro lado, né? Ele cumpriu sua missão, cumpriu o seu desejo e tal, mas agora por que ele permaneceu? Porque tem alguma pendência não resolvida. Você me deixou muito na dúvida também. Assim, parece um final feliz porque ela resolveu o ponto dela. E aí ela vai deixar outras pessoas perdidas. Porque se ela foi promovida à assombração e ela vai assombrar o Araragi, que é o que dá a entender, outras pessoas não vão encontrá-la e não vão ficar perdidas da mesma forma que ela estava antes. Mas se ela fica, é que nem o Nathan falou, tem alguma pendência, tem alguma coisa que talvez ela tenha que ensinar ou aprender para poder finalizar o ponto dela, né? Nesse meio termo mundano e espiritual. Promovida a cliente logo. Seja promovida a cliente. Exatamente. E ali. E talvez... Porque, assim, o Araragi voltou para casa... Parece que tudo tá de boa, tá normal, né? Virou um dia normal. Mas um detalhe curioso é que não mostrou ele com a mãe. Mostrou só ele e as irmãs. Então, se a gente já tem 2 arcos falando de relação filho, né, filha, com mãe,
e até então a gente não teve um confronto direto, digamos assim, do Araragi com a mãe dele, então a gente não sabe que essas experiências dessas pessoas que estão vindo podem arcar ali na frente, né? E o Nathan já deu aí que talvez a gente tenha um arco da irmã dele, vamos ver, né? Porque uma hora vai ter que mostrar a relação dele com a mãe, se for esse o que tá por trás de todas essas histórias, né? Não nos foi mostrado se ele perdeu o peso extra ou não. Porque se ele não perdeu o peso e a Meio tá assombrando ele tá acumulando. As pessoas que ele supostamente tá ajudando a salvar estão lá como um backup, como uma história, como algo a ser relembrado. Mas só pra finalizar, não tem resposta certa, eu queria provocar vocês mesmo. Porque o que me pega muito é o fato de ser uma história de uma menininha que só queria encontrar a mãe. E o quão cruel é não poder fazer isso. E depois a gente descobre que ela morreu e está há 10 anos fazendo isso e levando outras pessoas com ela. Tipo, piora. Então me parece um pouco cruel da história, do universo, ela continuar. Ela não poder seguir. Mas se ela tá feliz e é o que ela quer fazer, ela não tá mais presa. Então também que bom pra ela. Talvez uma assombração seja legal. A Meta Podcast aqui, a Ira do Mundo Freak, sempre fala que ela quer ficar assombrando os amigos dela. Vai ver que é isso que a menina quer fazer. Porra, Quem eu farei somos isso, nós? tá? Eu farei isso de sacanagem, assim, de passar tempo. Quem somos nós pra dizer como uma criança deveria passar o seu pós-vida, não é mesmo? É o famoso, meu nome é Meio, né? Ou seria se eu tivesse viva, né? Tipo, é literalmente esse meme. Meu nome é Maio e tenho 10 anos. Teria, se eu tivesse sido atropelado violentamente. Aí, o que eu ia perguntar pra vocês, pra finalizar a minha parte, vocês perceberam que foi contado mais uma parte da história do Araragi nos cards, né? Também. Sim. Ele foi transformado em vampiro e ele falou, mano, mas eu tô de boa, porque eu fiquei só 2 semanas, assim, de Ogahara, que se fudeu, ficou 2 anos daquele jeito. Mal posso julgá-la, né? Sim, e eu achei legal o jeito que ele trouxe, porque é justamente a questão que vai ser trazida no final do episódio. Que ele fala, a Cindy Ogahara deve ter ficado incomodada de ter visto a assombração, a Snail, porque ela devia estar pensando que tinha algum problema com ela, né? E aí deve ser um trauma muito foda, porque ela passou 2 anos com a assombração e tal. Pra mim não é tão pesado. Claro que vai ser, a gente vai descobrir isso ao longo dos próximos episódios. Ele só tá evitando o assunto, né? Mas aí no final, tipo, o problema era com ele o tempo inteiro, quando ele coloca dessa forma. E aí até me pergunto se a história do garoto que vendeu a própria sombra lá no episódio passado não pode ser parte da própria história dele também. Verdade. Né? Talvez ele colocando de outra forma, né, no começo. Vamos ver aí, eu tô animado pra saber se ele vai contar mais da história dele desse jeito. Porque ser vampiro e dar a própria sombra são sinônimos de perder a humanidade. Que é uma coisa que ele já não se relaciona muito bem com as pessoas, porque, enfim, assim, jogar lá machuca ele se machuca, mas ele volta rapidinho, tá? Ele já tem ali os olhos diferentes, então assim, ficamos de olho. Outro ponto que eu achei interessante é o fato do caracol mesmo. Então, se você olha a Mayoi, tem aquela mochila gigante nas costas dela, que nem a casinha do caracol mesmo. E quando você olha a sombra que eles projetam no desenho, você sempre vê o formato do caracol formando. E eu fiquei curiosa, por que é um caracol? Eu não tive tempo suficiente para pesquisar em relação dentro da cultura japonesa. Mas dentro de alguns significados espirituais, né, o caracol ele é um crescimento contínuo, devagar, mas contínuo, dentro da evolução espiritual, né? E a concha, ela reflete também uma necessidade protetora. E que muitas vezes o caracol, ele é solitário, não muito social e muitas vezes tímido. E quem que a gente vê com essas características? O Araragi. Então, ele não é muito social, muitas vezes ele é tímido, né? E a gente vê essa proteção que muitas vezes ele tem. Tanto que toda vez que a Cindy Ogahara tenta se aproximar dele ou fala com ele com esse intuito do provocativo, ele já joga o balde d'água fria dela e joga a barreira do somos amigos. Mas você vê que ele tem uma dúvida ali, mas ele tem essa coisa de qualquer coisa ele tá sempre se protegendo, né? Então eu achei muito interessante essa questão da relação do porquê é um caracol. E eu imagino que isso possa ter alguma relação. Ele tá se protegendo de alguma coisa que ele não quer falar sobre. Psicanálise, voltamos novamente. Então a gente
com certeza o resto do anime vai ser, tipo, a gente tentando cutucar alguma ferida do Araragi pra ver se ele solta alguma coisa. A gente tem que saber o que aconteceu quando ele tava vampiro, porque não deve ter sido, tipo, normal, tá ligado? Por que e como, Por né? que e como, exato. Mas eu sei que, só um último detalhe, não esquece que a questão do caracol é também um jogo de palavras, que, enfim, Baku no Monogatari faz bastante, e não saber japonês às vezes é foda nessas horas, porque eles fazem muita brincadeira com palavras. Mas não esquece que o Oshino, ele fala no telefone que eles encontraram a vaca perdida. Não é nem o caracol, é a vaca. Ele faz ali um joguete de palavras que, por conta do nome da Mayoi... Pode ser os dois, né, que ele chama, né? Ou o caracol perdido ou a que vaca perdida. A vaca é muito mais frequente no folclore japonês. Tem aquele boi com cabeça de homem, alguma coisa assim. Tem várias lendas sobre isso e tal. Mas enfim, eu gostei bastante dessa analogia do caracol. E a gente descobre, não pode esquecer, que ele consome sangue humano. Acho que uma vez por mês ou a cada quinzena. É verdade. Não lembro. Pra ter uma visão maior. O que confirma a teoria que eu disse no último episódio. Que existem resquícios. Ele não simplesmente volta a ser humano. É que é muito detalhe. É muito rápido. Os cards É você tem que difícil, ficar mano. parando. Eu falei, eu quero reassistir desde o começo pra pegar outras coisas que a gente foi discutindo aqui e que eu não percebi, e pra assistir o resto, né, pra gente falar, porque daí já vai reforçando algumas coisas, porque eu acho que depois dessas discussões que a gente tá tendo, se você voltar, você vai ver outras coisas que talvez a gente vai fazendo mais conexões e mais Com sentido, certeza. né? Com certeza. Olha lá, quem vem lá bem devagarinho, que parece que não chega nunca, é o Kanshou do Bilhão. Devagar e quase parando, na noite de hoje nós estamos aqui para continuar nossa competição amigável que começamos no nosso último capítulo entre Ana e Chibi. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Estamos prontas para mais um fight. Relembrando aí que o placar estava com 2 pontos para Ana, 3 pontos para Chibi. Então, nesse começo as coisas ficam um pouquinho mais amenas, tranquilas de passar, mas veremos como ficarão os pontos depois dessa edição do Kanshou do Bilhão, começando por você. Ana, aqui a gente tem a regra da casa, que é quem tá atrás escolhe primeiro. Então... Nem eu sabia dessa, eu tava tipo de boa aqui, esperando. A gente vocês falarem relembra de Chibi. regras aleatórias e usa Exato. quando quiser, entendeu? Exato. Ou regras aleatórias que foram usadas em algum multiverso do Kanshou também. Isso acontece bastante, não necessariamente nessa linha do tempo. Ana, 1 ou 2? Sempre, vamos lá. Questão número 1. Quantos bancos há além do principal em que o Araragi tá sentado, né? Muito importante aí. Essa é a fácil. Essa é a fácil, pô. Você vê a cena e conta os bancos. Não tem mistério. Eu não sei se tem outros bancos, porque tem mais de um local no parquinho, mas tem 4 que formam um quadradinho. Então 3 além daquele Alternativa A. Ainda tem alternativa. Perdão, eu estou ansiosa porque estou atrás como um caracol. 4, alternativa A, alternativa B, 6 ou alternativa C, 8? Eu ainda vou manter a A. Alternativa A, 4 bancos. Errada a resposta. A alternativa correta para quantos bancos há além do que o Araragi tá sentado são 6. Eu tenho quase certeza que se olhar deve dar diferente, mas eu não vou brigar por isso agora. Não tem VAR. No de Porque hoje não essa tem é a VAR. Tá muito fácil. cedo pra ter VAR. A gente costuma fazer no geral, mas não hoje. Não, se essa é a fácil, eu tô lascada. Exato, sabe? Eu não vou Gente, discutir às pela vezes pergunta é fácil. difícil também fazer pergunta. Então a gente O tem pior, as perguntas ficam piores quando fica difícil fazer pergunta. É, Porque eu acho, Ana, que você contou só daquele centrinho que ele tá ali. naquele Tem quadrado. os banquinhos na lateral. Aí, É, ó, mas aí certeza que dá mais de 6. Culpa, Natan! Vai lá, Natan. vamos lá. Sem VAR hoje. Tibi, vamos lá. Questão número 2, valendo um pontinho também. Quantas pedrinhas o Araragi empilha quando ele tá conversando com a Senju Gahara? Letra A, 5. Letra B, 6. Ou letra C, 7. E isso é fácil. Socorro. Eu vou no 7. 7. Errada a resposta. Ele empilha 5 pedrinhas enquanto ele conversa com a Senju Gahara. Perguntas fáceis de verdade. Quais as cores que aparecem durante todo o episódio? Onde eles estão? Qual é o dia que aparece no calendário? Eu pensei do calendário que ia falar. Para a sua sorte, então, Ana, perde aí uma pergunta. 3 ou 4?
4. Pergunta de número 4 é a seguinte: qual é a cor, olha só que loucura, não é mesmo, do bracelete da Mayoi? A, vermelho, B, branco ou C, verde? C, verde? Verde, correta resposta. Foi um chute. Eu devo concordar com a Aninha e dizer que alternativas, perguntas sobre cores, pra quem não é daltônico, é mais fácil do que contar objeto. Ok. Tem alguma piada sobre exame neuropsicológico nisso aí, mas eu vou deixar quieto. Vamos pra questão número 3, valendo 2 pontos com a Chibi. Qual é a cor da bolsa da Senjogahara? Letra A, rosa. Letra B, amarela. Ou letra C, azul? Vou em amarelo. Certíssima resposta. Acho que as médias foram fáceis dessa vez. E as fáceis foram difíceis. Espero que as difíceis sejam médias, então. Eu só quero dizer que não tem rivalidade feminina nesse programa. Exatamente. Porque as questões são tão FDP que é a gente contra vocês, a gente contra as perguntas. A gente acertar qualquer uma é uma vitória já. Bora lá, então. Aninha, 5 ou 6? 5. Pergunta número 5 é a seguinte, valendo 3 pontos. A Senjogahara, ela menciona o procedimento médico chamado angioplastia transluminal percutânea, realizado pela primeira vez no ano D. Alternativa A, 1970. Alternativa B, 1955. Ou alternativa C, 1964. B? O procedimento chamado angioplastia transluminal percutânea, operado pela primeira vez no mesmo ano da instalação da ditadura militar brasileira, 1964, e não em 1955. Putz, como eu não fiz essa associação? Pois é, tá vendo só? Eu sou péssima de história, eu não ia fazer essa associação. Eu nem lembro o que ela falou. Mas ela falou no episódio isso ou vocês tiraram? Falou só e apareceu card ainda. Apareceu o Jequiti lá. Chibi, vamos lá para a última questão da noite, valendo 3 pontinhos. A de questão difícil diz o seguinte: muitos países compartilham o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Qual desses países abaixo não celebra nessa data específica? Letra A, Argentina. Letra B, Bélgica. Ou letra C, Peru? Isso que eu acabei de falar, que eu sou péssima de história, de geopolítica. Sei lá, eu vou em Bélgica. Bélgica celebra no segundo domingo de maio. O país que não tem a celebração conjunto com a gente é a Argentina, que celebra no terceiro domingo de outubro. Eles tiveram faz pouco tempo. Sei lá, mano. Não vou entender o que porque acontece primeiro vem o Dia das Crianças, depois o Dia das Mães. Não entendi. Aí pra você ser mãe tem que ter a criança, né? Não dá, você não tem o status de mãe. Caralho. Mas tem Dia das Crianças lá? Eu ia falar, eles comemoram o Dia das Crianças. Aí é uma questão. Que é Dia da Nossa Senhora, Dia das Crianças. Né? É Aparecida. Eu achava que Dia das Crianças era uma parada internacional. Que nem o Dia da Amizade, que tem, sei lá, 3 vezes no ano. Feriados na Argentina. Eu sempre recebo, todos os dias da amizade eu recebo a corrente da Ok, minha eu mãe. acho que não tem. Acho que é uma coisa que tem aqui em Moçambique, Angola e Portugal. Mas eu só tenho uma pergunta. Um de vocês estava anotando os pontos? Porque nenhum falou pra Sim! anotar. Sim. Ah, que O placar, bom. inclusive, que bom que você citou, está 4 pontos para a Ana, 5 pontos para a Tibi. Inclusive, mantemos a distância do último episódio, mas eu acho que está equilibrado. É o que veremos nos próximos episódios aí do Kanshou do Bilhão. Júlia era uma colegial como qualquer outra. Estudiosa, extrovertida e repleta de amigos. Seu hobby favorito era participar do clube de jardinagem. Conhecida no seu bairro por ser sempre prestativa, Júlia era uma alma carismática para todos à sua volta. Mas em uma tarde nublada, o seu destino seria mudado para sempre. Após cuidar da horta de uma vizinha até tarde, Júlia iniciou sua caminhada até em casa. As ruas frias e desertas não tinham tanta vida quanto em suas mãos gentis. De repente, uma sombra veloz cruza sua visão periférica. Júlia não estava mais sozinha. "Quem está aí?" ela perguntou, com medo de que viesse uma resposta. A sombra se movimentou de novo, dessa vez se aproximando mais. O dia se tornou um pesadelo. Na frente de Júlia estava uma figura alta, imponente e, acima de tudo, perigosa. Júlia observava a criatura de dentes afiados e olhos carmesim se impor sobre ela. Se sentindo encurralada, Júlia só poderia perguntar uma coisa: "O que você quer de mim?" A criatura esboçou um sorriso. Ela enxergava apenas as veias pulsantes no pescoço de Júlia.
No dia seguinte, a família de Julia já tinha a dado como desaparecida e, com o auxílio da polícia, iniciaram as buscas. Mas não demoraram até encontrar seu corpo largado, drenado de sangue, em um beco qualquer. Esse foi o primeiro caso de uma série de mortes misteriosas de jovens colegiais. Mortes essas que começaram no dia 8 de maio, uma semana após a transferência de Felipe para o colégio. Siga o meu podcast Canshow em todas as redes sociais, em @CanshowPodcast, e tente não se assustar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Clayman.